Olá! Nessa nova aula sobre o EndNote, vamos trabalhar com o tratamento de metadados, que é justamente a seleção, correção, inclusão ou alteração das referências que a gente importa. Nem sempre os dados são lançados corretamente na base de dados, e para poder trabalhar e retirar informação desses metadados, a gente precisa limpá-los antes. Então, a primeira coisa são os filtros para a seleção do portfólio de artigos. Então, os filtros mais comuns que a gente usa são artigos que estão em duplicidade na nossa base de dados, título, resumo e conteúdo aderente à pesquisa, o número de citações, o fato dos artigos estarem disponíveis gratuitamente, porque nem sempre o autor tem recurso suficiente para comprar os artigos. E essas decisões sobre esses filtros, a quantidade e a profundidade que eles vão dar, vai depender do pesquisador, né? E se ele for orientando de alguém, vai depender da anuência do seu orientador. É interessante criar pastas separadas para armazenar o resultado de cada filtro. Vamos ver nessa aula como é que faz isso. Bom, aqui vocês podem ver que, como resultado das últimas aulas, eu criei uma pasta chamada Scopus e uma pasta chamada Web of Science, de onde eu tirei artigos. Aqui vocês vão ver que eu reuni todos os artigos numa pasta que eu chamei Todos, que deu 1.338 artigos, que é justamente a soma de 804 com 534 da Web of Science. E eu coloquei essa pasta chamada Todos e mantive todos aqui. Depois criei uma outra pasta de onde eu vou tirar os duplicados, que eu chamei de 100 duplicados, também com 1.338. O primeiro passo seria isso. Na sequência, eu entro aqui no menu Referências, e aqui tem a opção Encontrar duplicados. Então, nessa pasta 100 duplicados, que eu estava aqui, eu clico em qualquer referência e depois eu clico nesse menu Referências e no Encontrar duplicados. Então, ele vai abrir uma janela em que ele vai indicar quais são os duplicados. Eu normalmente não faço nada com essa janela, assim, não clico em nada a não ser fechá-la. Eu fecho essa janela. E o que vai acontecer? Ela vai indicar, vai sinalizar em azul, todas as referências duplicadas. E eu simplesmente clico na tecla Del, ou seja, antes de clicar em qualquer coisa, eu clico em Del para poder deletar todas essas referências. Como resultado, ele indica aqui a quantidade de referências que estavam duplicadas e já deixa aqui no meu filtro o 1092, que são 1092 artigos sem duplicidade. Então, eu tinha 804 da Scopus, 534 da Web of Science, ao todo 1.338. Desses 1.338, havia 244 duplicados, então sobraram 1.092 artigos. Agora, vamos ver como é que a gente faz uma inclusão manual de referências. Digamos que eu tenha lá uma coleção de livros em casa que eu quero incluir essas referências para facilitar na hora de editar o meu relatório. Então, eu posso criar aqui uma biblioteca que eu chamei de Outros, e nelas incluir esses materiais que não são artigos coletados diretamente. Eu chamei aqui de livros, teses, eu posso ter outras coisas, legislação, outros grupos aqui dentro, todos do meu interesse. Então, eu estando aqui nesse grupo livros, eu vou clicar aqui
nesse ícone, que é um ícone para incluir uma nova referência. Ele abre uma outra janela, e o mais importante nessa janela é eu incluir, eu confirmar aqui o tipo de referência que eu vou incluir. Nesse meu caso, livro. Mas vejam que ele tem uma série de opções aqui, ó. Figura, enciclopédia, artigo de periódico, manuscrito, artigo de magazines, né? Catálogos, material audiovisual, tem uma série de possibilidades. Então, você inclui do jeito que você quiser. No momento que você clica aqui em livro, ele vai aparecer os metadados que você vai incluir, né? Esse caso aqui, ele tinha aberto o de artigo de periódico, e ele vem com os metadados típicos de artigo de periódico, tanto que aparece aqui o nome do periódico. Quando você clica em livro, aparece outros tipos de metadados. Isso é importante na hora do teu relatório, porque o EndNote vai colocar referência na forma que ela deve ser, né? A gente sabe que na ABNT, por exemplo, a forma que você coloca o livro na referência é diferente de coloca artigo de periódico. Bom, feito todo esse trabalho, né, vamos fazer a limpeza dos metadados. Por que faz essa limpeza? Porque é comum um mesmo autor estar com nome diferente, né, em um periódico em outro, ou mesmo periódicos em nome diferente, palavras-chave diferentes. Vamos ver como é que funciona isso. Eu vou na opção, eu estou lá no meu grupo, então eu vou à opção, ferramentas, aqui no meu menu, e tem a opção bibliografia por assunto. Então, quando eu clico aqui na bibliografia por assunto, abre essa janelinha e eu escolho quais dados que eu quero fazer o levantamento. Nesse caso aqui, eu usei a opção autor. É importante que, para esse nosso estudo, pedir para marcar cada autor separadamente. Então, fez esses dois caminhos aqui, clica OK para dar continuidade. Feito isso, no caso do autor, olha esse exemplo aqui, o mesmo autor, só que com nome escrito diferente, né? Nesse superior, ele está sem hífen e o segundo nome não aparece, que é o N, né? E aqui embaixo aparece com hífen e com M, só que é o mesmo autor. Então, a gente vai ter que escolher uma das duas formas, né, para colocar lá para fazer a correção. Normalmente, em autores de origem latina, de espanhola, né, ou latina espanhola, os nomes são grafados com hífen. Tá? Então, a gente vai preferir sempre essa opção com hífen no caso de nomes de origem espanhola. Quando fizermos a opção pelos periódicos, olha que interessante, o mesmo periódico, só que nessa primeira grafia usaram um E comercial. E nessa segunda grafia usaram o E, como é que se escreve em inglês. Então, trata-se do mesmo periódico. Então, na hora de contabilizar esse periódico, a gente deveria contabilizar dois periódicos. Duas referências a esse mesmo periódico. E, na realidade, ele está contabilizando como dois periódicos diferentes. Isso precisa ser corrigido. E no terceiro caso, também palavras-chave. Então, aqui eu tenho a HP e aqui eu tenho método HP. Isso foi só uma grafia diferente do autor, mas trata-se da mesma palavra-chave. Então, é interessante a gente contabilizar, fazer a correção, para contabilizar isso, em vez de 11, aparecer 12. Então, esse de baixo, eu vou corrigir tirando a palavra método.
e aí ele automaticamente vai começar a contar como 12 vezes a HP. E como é que eu faço essa correção, revisão de referências? É muito simples. Eu clico na referência e aqui eu faço a correção normalmente. Eu clico, se eu quero corrigir o nome do autor, de um autor, eu clico aqui e seleciono. Mas eu tenho muito artigo na minha base de dados. Como é que eu vou achar aquele que tem justamente aquela palavra-chave que eu quero corrigir? Então, eu posso pegar aqui, aqui nesse sistema de busca, colocar aqui palavra-chave, contém, aí eu coloco aquele exemplo do slide anterior, coloco o HP aqui. Aí ele vai mostrar 12 artigos. E aí eu vou ver qual artigo que eu vou corrigir e tirar a palavra método. Então é isso, minha gente. Essa aula é só para vocês entenderem como é que eu faço limpeza dos dados. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever, tá bom? Está aí meu e-mail. E fiquem à vontade aí para tirar dúvidas e entrar em contato, fazer elogios, etc., ou fazer contribuições, sugestões de melhoria, informar qualquer termo errado que eu tenha dito. Tá? O importante é a gente trocar ideia. Valeu, um abraço.